Bom dia! Bom dia a todo mundo, bom dia a todos vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vamos comentar a prova da PF, que estava muito fácil de direito administrativo. Muito fácil mesmo. Quem tá aí? Quem fez a prova ontem? Galera, estava muito fácil. Quem tinha o manual da aprovação acertou. Acertou todas as questões, foram 3 questõezinhas, né, da prova de agente e de escrivão. Acertou todas as questões com uma frase do manual. Uma frase do manual respondia as questões de prova. Vou explicar para vocês qual foi a questão, é bom para todo mundo aí, quem tá estudando para outro concurso, presta muita atenção. A questão era assim, era a seguinte: um determinado policial utilizou de um conhecimento que ele teve em razão da função que ele exerce. Havia uma investigação para prender uma quadrilha que traficava drogas. Ele revelou esses segredos que ele teve contato em razão dessa investigação. Então, a operação da polícia fracassou, porque ele revelou, né, parte da investigação, parte das informações, e aquela operação fracassou. Nessa situação, ele usou de um conhecimento que ele tinha em razão do exercício do cargo e revelou esse conhecimento, esse segredo. E aí ele vai ser punido. Quando eu tenho a punição de um servidor público em razão de um descumprimento, né, de uma ordem legal, ou então de uma ilegalidade, ou então de um comportamento que não é permitido pelo estatuto da sua carreira. Gente, toda vez que um servidor público, no exercício da sua função, realiza algo em desconformidade com o estatuto, com as obrigações que ele tem, a administração pública deve controlar aquele servidor. Deve controlar. Sabe como é que ela vai fazer isso, gente? Ela vai disciplinar. E aí o poder disciplinar vai punir aquele servidor que descumpriu algo ligado ao exercício do cargo. Quando eu falo, então, em situações em que o servidor vai ser punido em razão de uma conduta que ele teve no exercício da função, eu falo de poder disciplinar. Prof, quem que está sujeito a esse poder disciplinar? Gente, olha o nome, poder disciplinar. Esse é o poder que o Estado tem para disciplinar os servidores públicos que atuam na máquina pública e os particulares que foram contratados pelo Estado. O Estado disciplina pessoas que têm um vínculo especial com ele. Ou é servidor, ou é particular que foi contratado pelo poder público. Beleza. Professora, para punir esse agente, esse policial, para punir ele, deve ser instaurado o quê? Gente, o Estado, quando ele vai punir um dos seus servidores públicos, ele deve instaurar um processo administrativo disciplinar. Olha o nome, disciplinar, de poder disciplinar. Muito fácil essa questão. Só você pensar, o Estado não pode punir o servidor, nem punir você, nem punir ninguém, sem conferir à pessoa o direito de ampla defesa e contraditório. Ou seja, quando o Estado vai punir um dos seus servidores, ele tem que instaurar um processo no qual aquele servidor vai ter o direito de se defender. E aí ele vai se defender, e se no bojo daquele processo ficar confirmado que realmente ele realizou uma conduta que ele não poderia realizar, ele vai ser punido. Ou seja, antes de punir, a administração confere o direito de defesa. Então isso é muito importante. Gente, quem tem o manual, tá vendo essa página aqui que fala do conceito de poder disciplinar? Essas 2 frases que estão em vermelho, elas respondem a cada uma delas a mais de 300 questões de prova. Você sempre pode confirmar o que eu estou falando no final da página, né? Você leu essa página aqui, aproxima o celular do QR Code de questões e responde as questões que são respondidas por esse conteúdo. Então, a primeira questão era: esse servidor vai ser punido em razão do poder de polícia? Ele vai ser punido em razão do poder disciplinar. Ok? Olha como é que tá aí, gente. Aí, não, vou falar com vocês a outra questão. Em seguida, uma outra questão falava o seguinte: a punição
desse servidor decorrem do exercício de um controle posterior e externo. É controle posterior, a administração verificou, né, a polícia verificou, mediante uma denúncia anônima, que aquele policial se apropriou de uma informação e revelou aquela informação que ele teve em razão do exercício do cargo. Quando a administração pública vai punir aquele policial, ela vai punir o quê? Em um momento posterior, depois que ele cometeu a irregularidade, né? Depois, posterior. Mas esse controle é um controle externo. O exercício do poder disciplinar é um exercício de um controle interno. É quando o próprio Estado vai o quê? Disciplinar os servidores que atuam na máquina pública. Vai disciplinar, né, gente? Aqueles que estão atuando na máquina pública, no caso, esse policial. Olha como é que você responderia essas questões com uma frase do manual. Olha só. Essa segunda frase aqui. Vou ler para vocês. O poder disciplinar consiste em um sistema punitivo interno. Já respondeu uma questão. Não permanente, que irá se manifestar somente quando o servidor cometer uma falta funcional, que é o caso, ou quando o particular descumprir as obrigações contratuais, né? Quem pode estar sujeito a poder disciplinar é o servidor ou o particular. E por isso, não se pode confundir esse poder com o sistema punitivo exercido pela justiça penal, muito menos com o exercício do poder de polícia. Com essa frase, uma frase só, essa frase aqui, você respondia as questões que caíram na PF ontem, questões de agente, escrivão e papilo. Uma frase e eu já tinha sinalizado. Então, quem tem o manual já conhece quais são as frases mais cobradas. Tá vendo? O que está em verde responde a 100 questões, o que está em amarelo a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Leu essa página aqui? Essa página responde a mais de 1000 questões de prova. Aproxima o celular do QR Code de questões e as questões dessa página vão aparecer na sua tela do seu celular. Tá com dúvida nessa página? Aproxima o áudio, o QR Code áudio aula do seu celular e vai aparecer um áudio explicando cada página do material. Galera, com uma frase vocês respondiam as questões da prova da PF que caíram ontem, né? Uma frase só que estava sinalizada. Como sempre, né? Todas as questões de prova, sempre eu canto a pedra. Não é que eu canto a pedra, gente. Esse material eu fiz com base em mais de 34.000 questões. Então, por exemplo, essa página aqui está toda colorida. O que está em vermelho responde a mais de 300, o que está em verde a mais de 100 questões e o que está em amarelo a mais de 200 questões. Então, o que vai cair na sua prova, nas próximas provas, já está sinalizado, porque as questões, gente, o comportamento das bancas se repete, sabia? Se repete. E além disso, eu coloquei também, no inicinho do capítulo, eu sempre coloco os aspectos mais cobrados, poder disciplinar. Os aspectos mais cobrados estavam sinalizados nos gráficos também. E aqui na videoaula, cada capítulo tem uma videoaula, né? Você aproxima o celular do QR Code de videoaula e a videoaula explicando aquele capítulo aparece na tela do seu celular. É uma videoaula por capítulo. E na videoaula eu também falei que o ponto mais cobrado sobre poder disciplinar é a diferença entre disciplinar e poder de polícia. E foi exatamente o que caiu. Agora, teve um outro aspecto importante que caiu. Prof, esse servidor que revelou um segredo, né, revelou um segredo da administração pública, ele pode ser demitido em razão dessa conduta? Pode, gente. Essa é uma das hipóteses de demissão que está lá na Lei 8.112 e também estava destacado. Eu fiz todo um quadro. Tá vendo aqui? Esse artigo 132 da Lei 8.112 está falando o seguinte: a demissão será aplicada nos seguintes casos: abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública, insubordinação, ofensa física, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo no qual se apropriou em razão do cargo. E foi a situação. Revelação de segredo no qual se apropriou em razão do cargo foi o que caiu. É o inciso que está em vermelho. Então, todo esse artigo aqui está em verde, tem um inciso em vermelho, que é o mais cobrado e que foi o cobrado na prova. Além disso, gente, eu fiz para vocês um quadro aqui sobre demissão, para você não esquecer as hipóteses de demissão. Tava simplesmente tudo aqui
né? Em uma frase você respondia as questões de prova da PF ontem. E eu já sabia! E eu falei com vocês. Eu fiz live, eu vou pegar o trecho da live que fala: galera, o que é importante você saber sobre poder disciplinar, e vai cair muito, é a diferença entre poder disciplinar e poder de polícia. Além disso, esse é um controle punitivo interno. Falei com você da hipótese de demissão. Gente, pra quem não tá entendendo nada, o manual, né? Qual é o nome do manual? O manual chama Manual da Aprovação. Foi escrito por mim. Como que eu escrevi esse manual? Eu respondi todas as questões. 34.594 questões de prova e encaixei as questões de prova ao longo de um texto. Esse livro tem apenas 300 páginas e responde a todas as questões dos últimos 9 anos. Além disso, você consegue estudar esse material em 7 dias, porque eles têm só 300 páginas. Quer dizer que você não precisa ler PDFs enormes, não precisa. Por quê? No PDF enorme você vai ler e depois vai esquecer. Assistindo milhares de videoaulas você vai assistir, depois esquecer. Como que funciona esse material? Todas as questões de nível médio e de nível superior estão encaixadas ao longo dele. Não existe questão que não seja respondida pelo meu material. Inclusive eu falo, quem achar uma questão que não é respondida pelo material ganha R$1.000, viu? Ganha R$1.000. Ninguém nunca achou, nem nunca vai achar. Então, eu fiz isso para economizar o seu tempo, para que você alcance a aprovação mais rápido. Como que funciona? No início de cada capítulo, você conhece quais são os aspectos mais cobrados daquele capítulo, daquele tópico. Tá vendo aqui que tem um QR Code escrito vídeo aula no início do capítulo? Vídeo aula. Você aproxima o seu celular do QR Code de videoaula e vai aparecer uma videoaula explicando aquele capítulo. É um aulão de 1 hora. Prof, só isso? Sim. Eu tenho 20 capítulos, são 20 aulões. Por que só isso? Porque é isso que o aluno precisa. Se você ficar assistindo 200 horas a aula, você vai esquecer. Se você não lembra nem o que você assistiu ontem na televisão, quanto mais lembrar o que o professor falou. Você vai assistir uma videoaula de cada capítulo para você entender a lógica da disciplina. Aprendi a disciplina. A explicação do professor facilita, né, o seu entendimento da disciplina. Mas depois o detalhe vai estar no livro. Lê o livro. Tá vendo que essa página tem essa parte aqui em verde? Essa parte em verde responde até 100 questões. Aproxima o celular do QR Code questões e vão aparecer as questões que são respondidas por esse tópico da matéria. Ou seja, acabei de ler o conteúdo, opa, essa página, essa parte aqui verde responde a 100 questões. Vou prestar atenção. Peraí, já vou aplicar o conteúdo na hora. Vou aproximar meu celular do QR Code questões, vai abrir no meu celular as questões que são respondidas pelo conteúdo dessa página. Ou seja, ao invés de ficar perdido em milhares de páginas de PDF, ao invés de ficar assistindo a centenas de milhares de videoaulas, eu vou ler uma página e já respondo as questões. Eu já vejo como que a banca cobra aquilo ali, eu já aplico o conhecimento na hora, eu memorizo como nunca. Poxa, que ganho de tempo que eu tô tendo! É exatamente isso. Aí vamos ver, você continuou. Aí você vai estar vendo que essa página aqui tem essa parte em amarelo, essa aqui em vermelho. Leu essa página aqui, quer dizer que eu tenho uma parte que responde a 200 questões e outra que responde a 100 questões. Aproxima o celular do QR Code questões do final de cada página e responda as questões que cobram o conteúdo de cada página. Anota aqui no final quantas questões você fez, quantas que você acertou. Prof, estou com dúvida em alguma página, estou com alguma dúvida. Cada página tem um QR Code áudio aula. Você aproxima o celular do QR Code áudio e aparece a explicação de cada página em áudio para você escutar. Então você está no carro, você está lavando louça, você está na academia, você está escutando a matéria. Página a página eu explico para vocês, tá bom? Tá bom. Então quer dizer, prof, que eu sempre sei ao longo da leitura o que é mais cobrado, né? Eu sei, sim, e vem com todos os seus macetes, todos os macetes. Olha só, macete aqui com essa bombinha, todos os macetes mnemônicos, cada conteúdo de conceito tem explicação em exemplos. Eu criei exemplo para todos os conceitos de direito. Todos os conceitos têm exemplo. Aproxima o celular. Aí no próximo capítulo, mesma coisa. Gráfico mostrando o que é mais cobrado. Você assiste a videoaula, começa a leitura, responde as questões da página. Leu essa página aqui, que olha, essa parte em amarelo 200 questões, a parte em verde 100 questões. Aproxima o celular do QR Code questões, no final responde as questões. Mas no final do livro tem todas as questões que vão cair na sua prova para você revisar. E essa frase estava lá.
Tava lá, gente, eu falei com vocês que as frases poderosas, elas salvam qualquer um. Qualquer um é salvo com as frases poderosas. Mas vamos lá. O que é isso? O que é frase poderosa? No final do livro, chegou lá no final do livro. Frases mais cobradas do tópico número 1 do seu edital. Leia essas frases, elas respondem a 75% das questões de prova. 66% das questões de prova. Leu essa frase? Um dia antes da prova? Beleza. Artigos mais cobrados. Que letra de lei cai, né, gente? Artigos mais cobrados do tópico número 1 do seu edital. Leu esses artigos? Aproxima o celular do QR Code questões. Responda as questões que são respondidas, que cobram lei seca. Frases mais cobradas de princípios administrativos. Artigos mais cobrados de princípios administrativos com as questões. Frases mais cobradas de organização administrativa. Artigos mais cobrados sobre organização administrativa com as questões. Tudo isso, gente. Então, esse é o material que você recebe tudo. Videoaula, audioaula, milhares de questões, frases poderosas, artigos quentes que não existem em nenhum outro lugar do país. Esse é um material único, né? Ninguém possibilita que você aprenda tudo em 7 dias. Bom dia pra você. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Que bom, querida, que bom. Galera, essa foi uma live super rápida para mostrar que vocês estudando da forma estratégica correta, né, a gente alcança a aprovação muito mais rápido. E é esse meu objetivo aqui com vocês. Tem alguns recados importantes. A gente está liberando vagas no grupo de dicas gratuitas. Como assim? Tem um grupo de WhatsApp que você recebe todo dia dicas gratuitas da matéria. Dicas gratuitas, gente. Você recebe um áudio e uma questão de prova para a gente responder juntos. Onde compra esse material? Manda para participar do grupo e para adquirir o manual, que a gente está no lançamento ainda no manual. É só mandar uma mensagem para esse número hoje, porque a gente estendeu, né, o lançamento, mas a gente está fechando já hoje. Enviar uma mensagem para o número 31 98821 8889. Para adquirir o manual é assim, gente. Professora, como é que funciona esse manual? Você recebe em casa ele e-mail físico, mas você também recebe ele e-mail digital. Você consegue estudar pelo computador. O manual, as videoaulas, as audioaulas, você consegue estudar tudo pelo computador. Consegue, em 7 dias. Prof, não gostei muito do manual. A qualquer tempo. Depois não gostei muito do manual. Devolve. Você tem garantia de 100%, né? 100% se você não tiver gostado. Só que não questionando, isso não vai acontecer. Então, gente, para conseguir adquirir, tem material completo. Esse é o material completo, serve total para a prova da ordem. Tem todo o conteúdo da OAB. Tem a matéria de direito administrativo, direito constitucional e direito penal. Nós temos essas 3 matérias. Então é só mandar uma mensagem para o 31 98821 8889. A versão tá nova, atualizada, com mais questões, com a atualização de licitações públicas. Tá tudo diferente, modificado e melhorado. Isso aí, querida. Quem quer, consegue. Vocês conseguem hoje adquirir. A gente nem sempre disponibiliza a abertura de turmas. Então tem que mandar uma mensagem para o número 31 98821 8889 agora. Perguntar se ainda está disponível, acredito que esteja. E aproveitar. Galera que quer muito alcançar a aprovação mais rápido, gente, tem dica gratuita pelo WhatsApp todo dia. Todo dia. Prof, eu tô muito animada, não tem concurso, mas vai ter. Quem se preparar agora vai sair na frente. Um beijo grande pra vocês, foi um prazer estar aqui. Mandem uma mensagem para esse número para participar do grupo de dicas gratuitas pelo WhatsApp. Beijão, gente. Tchau, tchau.